Oi, pessoal! Esse vai ser o meu vídeo de apresentação / sequência ao vídeo de 1 ano sem comprar. Pra quem não me conhece, eu sou a Liz, eu vim lá do Instagram, eu comecei criando conteúdo na pandemia, compartilhando um pouco da minha rotina de autocuidado e assim eu encontrei uma forma de atrair um novo público, novos clientes e ao mesmo tempo incentivando também um pouco do autocuidado. Pra quem não sabe, eu sou esteticista por formação já há 12 anos e nesse meio tempo, há 6 meses praticamente, eu me mudei para outro país, então eu resolvi criar esse canal aqui no intuito de compartilhar um pouco da minha vida em outro país, enfim, da minha rotina. E nesse primeiro vídeo em que eu postei aqui no canal, que praticamente 2 meses de canal, é o meu vídeo com maior visualização, mais de 5.000 views hoje, no dia que eu tô gravando, me surpreendeu um pouco porque eu não imaginei que fosse uma questão para tantas pessoas, esses motivos. Pelo que eu venho conversando com as meninas até nos comentários, eu tenho enxergado que hoje, no mundo em que a gente vive, não é uma coisa tão banal assim, né, tão distante da nossa realidade, esse problema com o consumismo em excesso, e essa dinâmica trouxe esse debate e hoje eu vim conversar um pouco mais sobre isso com vocês, tendo em mente que, sim, mesmo hoje, né, depois de praticamente aí 3 meses tendo voltado a comprar, eu tenho percebido algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Faz mais ou menos uma semana que eu tava no Instagram conversando com as meninas sobre um vídeo que eu encontrei. Eu vou colocar um trechinho dele aqui pra vocês verem, onde uma mulher fala sobre como que é a sensação de comprar uma roupa. Ela usa, né, o exemplo de uma blusinha, mas é bem isso. No vídeo ela fala sobre como é boa a sensação de, mesmo sua vida estando um caos, você estando cheia de problemas, como o simples fato de você entrar numa loja no meio de uma tarde e comprar uma blusinha pode abafar e silenciar esse caos que tá dentro de você. Mas vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. Fazer terapia é muito bom, mas você já experimentou comprar uma blusinha no meio da tarde quando a sua vida tá uma zona? Não resolve nada, mas o alívio é imediato. É como se você tivesse apertado o botão pausar para aquelas 17 demandas que ficam gritando dentro da sua cabeça. Eu tenho uma coleção de angústias aplacadas pela aquisição de novas blusinhas. Não, isso não é uma publi. Aí você volta pra casa e o problemão tá lá, sentado na mesa da sala te esperando. Mas pelo menos você vai conversar com ele na cor da estação, sentindo aquele cheirinho de loja que faz parecer que todo dia é Natal. Será que tem aí um resgate de infância? Ele vai sair pra terapia, gente. E como no próprio vídeo ela fala, não resolve nada a blusinha. De fato, ela não resolve. Mas parece que você, através disso, cria um mecanismo de que isso solucionou meio que por algum momento os seus problemas. E quando, na verdade, isso só abafou o seu problema. É como a fumaça desse copo aqui. Eu vou abafar, mas quando eu soltar, ela vai sair. Ela vai estar aqui ainda. E, na verdade, muitas das vezes piorada, porque se às vezes o seu problema tinha relação com uma questão financeira, comprar uma blusinha talvez agrave ainda mais esse problema, porque eu tô falando isso com vocês com propriedade de fala, porque eu já vivi isso muitas vezes. Tô com um monte de fatura de cartão pra pagar, com um monte de contas pra me resolver, e ao invés, né, de pensar assim, não, eu podia usar, vamos usar o exemplo de 10 reais, eu podia usar esses 10 reais pra deixar aqui pra juntar em determinado momento eu conseguir pagar uma conta. Eu sempre pensava assim, esses 10 reais eu não vou conseguir pagar conta nenhuma com ele, por que não comprar essa blusinha? Quem nunca, né? Com certeza vocês estão aí do outro lado me assistindo, já passaram por isso, porque a gente tem esse péssimo hábito de tentar tampar o sol com a peneira e trazer um prazer momentâneo para tentar sanar uma dor que não vai se resolver com isso, mas mesmo você consciente de que isso não vai se resolver com essa blusinha, você ainda assim vai lá e faz essa compra. E ficar 1 ano sem comprar para mim me trouxe um exercício de disciplina. E acreditem, não foi uma coisa que, Elis, você sempre foi uma pessoa disciplinada na sua vida. Não, até porque eu tenho TDAH diagnosticada por um médico
já medicada no momento, atualmente não estou, mas já tomei medicação por um período. E uma das coisas que o TDAH pode desencadear em você é uma facilidade por se viciar em algo, vamos dizer assim. Você é uma pessoa que tem TDAH, você é uma pessoa mais propensa a vícios, consecutivamente por desenvolver compulsões, no meu caso, compulsão pelas compras. E ficar esse 1 ano sem comprar, eu acho que foi um dos desafios mais difíceis, assim, que eu já me dispus a fazer na minha vida. E eu falo sim porque é muito difícil, quando você gosta muito de fazer uma coisa, você ficar sem fazer. E eu usava várias muletas antes, sabe? Pra me desculpar e falar assim, não, mas é porque eu preciso disso, porque afinal de contas, eu trabalhava com o público, eu ia atender todos os dias, eu precisava passar uma imagem também pra agregar credibilidade ao meu trabalho. E muitas das vezes eu usei isso como muleta pra comprar. E a disciplina de passar esses 12 meses aí sem comprar não veio simplesmente da minha força de vontade de dizer, Liz, não, agora você não vai comprar mais. A disciplina, nesse caso, ela veio porque eu fiz um voto. Eu fiz um voto com Deus. E eu me propus a seguir e permanecer nesse voto, primeiramente por fé, por acreditar que Ele me sustentaria a passar esses 12 meses aí sem comprar. E porque eu sabia que isso era uma coisa que, além de afetar a minha vida física, afetava a minha vida espiritual também. A gente sabe muito bem que quando você tem uma dívida, quando você tá aí descontrolada, né, financeiramente falando, você não consegue ter paz para dormir, para descansar com uma cabeça tranquila no travesseiro. E isso acarreta problemas em várias áreas da sua vida, não só nesse problema direto do financeiro, né, mas vai fazendo como se fosse um efeito dominó. Uma coisa vai desencadeando outra, um problema vai gerando a outra, e quando você vai ver, você tem uma bola de neve em cima da sua cabeça, que você não consegue segurar. E explicando pra vocês, assim, o que é um voto, porque diferente do que é uma promessa, que, por exemplo, eu faço uma promessa de ficar 12 meses sem comprar para que ao final disso eu obtenha um resultado. Não. O voto, ele tem uma perspectiva diferente. Não é eu tentando barganhar com Deus. Não, Deus, toma isso aqui, porque aí o Senhor me dá outra coisa de volta. O meu voto nesse sentido era de quebrantamento da minha carne, do meu desejo carnal de comprar coisas que eu não tinha necessidade e que consecutivamente estava atrapalhando várias outras áreas da minha vida. Quando a gente pensa até no próprio relacionamento, quando você tá casado, pelo menos eu tenho essa perspectiva. Quando você está casada, o seu dinheiro também é o dinheiro da casa, né? O do seu marido. O seu dinheiro é o dinheiro da casa. E alguns anos atrás, eu não tinha essa perspectiva. Eu tinha a minha mente que era assim, eu divido as despesas da minha casa em partes iguais e, consecutivamente, todo o dinheiro que sobra, esse dinheiro é meu, para que eu gaste com o que eu bem entender. Só que quando você se endivida, a dívida também não é só sua, a dívida é do casal. Então, quantas das vezes eu me vi brigando e discutindo com meu marido porque ele tava puxando minha orelha, porque eu tava gastando mais do que eu precisava, porque ele enxergava, né? Porque quem tá de fora normalmente enxerga muito mais. E eu lembro que antes de eu casar, eu tinha uma coisa muito definida na minha cabeça de que eu jamais iria comprar uma calcinha que fosse escondida do meu marido, porque afinal de contas eu trabalhava, era uma mulher independente e eu não tinha essa necessidade. Eu tinha o exemplo de uma amiga minha que me contava que ela, sempre que ela comprava um sapato novo, e ela gostava muito de sapato, ela tinha vários, mas sempre que ela comprava, ela ia, chegava, tirava da caixa, ia pro quintal, dava uma passada assim no chão, literalmente calçava o sapato, fazia parecer com que ela já tinha usado, porque se em algum momento o marido dela visse que ela tava com um sapato novo, ela ia falar, não, esse sapato não é novo. Olha aqui, o fundo já tá usado, já usei tantas vezes, você que não repara nas coisas. E quantas vezes a gente se vê fazendo esse tipo de coisa na vida? Eu não tava fazendo isso no meu casamento, mas eu já fiz isso muito enquanto eu era solteira e morava na casa da minha mãe. Todas as vezes que ela me via chegando com alguma sacola de compra, alguma coisa assim, ela sempre batia numa tecla assim, Liz, eu já te falei, você precisa guardar um dinheiro, você precisa ter uma reserva. Aquela coisa que quando a gente é adolescente, a gente fica assim, pai, papo chato, mãe, me deixa comprar minhas coisas. É aquele negócio
de você querer ter domínio sobre o seu dinheiro, mas ao mesmo tempo você não tem domínio sobre nada na sua vida. E, ou seja, você também não vai ter controle sobre as coisas. E a gente não costuma gostar de receber conselho. E da mesma maneira como eu não gostava de receber os conselhos da minha mãe, quando eu casei eu também não gostei de receber os conselhos do meu marido. E isso vai gerando, como eu disse, um efeito dominó. É um problema que ali parecia ser pequenininho e que só vai crescendo, crescendo, e quando você vai ver, isso pode estar destruindo seu relacionamento. Isso pode estar minando uma coisa que era para ser boa e saudável, mas com uma atitude pequena. Um comprar escondido ali começa a te levar para um lado de quê? De mentir. E como um testemunho para vocês mesmo, eu posso dizer com propriedade que isso é o tal do pecadinho. Aquela coisa que não tem problema, né? Mas que quando você vai ver, isso vai crescendo, crescendo, crescendo e toma uma proporção tão grande que quando você vê, afetou todo o ambiente ao seu redor. E voltando sobre a questão da disciplina, que eu comecei falando com vocês, no meu caso foi fazer um compromisso com Deus e me propor a cumpri-lo. Porque eu acho que quando, pelo menos pra mim, quando as coisas têm esse peso espiritual, pra mim elas têm realmente um peso muito maior do que às vezes só o meu comprometimento comigo mesma. E fica mais difícil eu flexibilizar isso, porque, por exemplo, talvez se eu tivesse só falado, eu vou ficar um ano sem comprar, em determinados momentos eu me flexibilizaria, porque, por exemplo, eu cheguei, me mudei para outro país, estava frio, eu não tinha roupa para isso, vou me flexibilizar a comprar, mas a minha disciplina com o meu voto pesou mais do que talvez se eu tivesse simplesmente partido de mim mesma. Vocês estão entendendo? E se você tá assistindo esse vídeo primeiro, antes do primeiro vídeo, um ano sem comprar, dá uma pausa, vai lá, assiste o outro vídeo e depois você volta pra entender melhor do que eu tô falando, porque pode parecer um pouco desconexo, mas lá é um vídeo relativamente longo onde eu explico da onde surgiu, né? Onde foi a fonte, né? A base para que esse bicho, esse monstro do consumismo me consumisse literalmente, a chegar ao ponto de eu decidir que eu precisava desse um ano sem comprar. E a premissa que fica para mim a partir dessa disciplina que eu consegui através de Deus foi de nunca mais usar a muleta, né? De usar essa muleta de me permitir, porque eu tô precisando ali, sabe aquele negócio do vou comer um docinho ali pra aliviar minha dor de um dia muito difícil? É bem isso. De nunca mais me permitir usar esse mecanismo da compra para tampar um buraco emocional que tivesse acontecendo ali em mim por qualquer motivo que seja, desde um problema financeiro, desde um problema no meu relacionamento, no meu trabalho ou qualquer coisa do tipo, porque isso me mostra, esse um ano me mostrou que, de fato, não tampa o buraco. Porque senão eu teria sucumbido durante esses 12 meses. Então, é isso. Fica esse pensamento, né, sobre essa questão com vocês. Se você também entende, né, e talvez já tenha passado ou tá passando por isso, tá buscando ajuda nesse sentido, deixa seus comentários aí também. Divide, porque eu falo que quando a gente compartilha com outras pessoas, o fardo fica mais leve, sabe? Você vê que não é só com você. E eu citei a questão do TDAH, talvez seja o caso de sim buscar ajuda psicológica, porque pode sim você ter uma questão psicológica que te leva para esse espaço de compulsão, de vício por isso. Sempre vai existir uma resposta para um comportamento que a gente tem repetitivo, sabe? Então, se você às vezes está se sentindo sem forças para seguir, para dar sequência, para iniciar, para dar um start, né, nesse período sem comprar, para fazer esse detox mesmo, para se exercitar na sua disciplina de fazer algo por você lá na frente, que lá na frente você vai se orgulhar. Busque ajuda na fonte inesgotável que é Deus, porque eu tenho certeza que você também vai conseguir. Eu não tenho nada de especial que você não tenha, para que você também consiga sair dessa situação e lá na frente, daqui 12 meses, você fala assim, nossa, aquela menina do vídeo tinha razão, eu consegui, e você vai estar muito melhor. Se você tem gostado desses vídeos, aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguma amiga que também possa estar passando por isso.
Um beijo, fica com Deus.